Bom, então, fazendo um breve apanhado, né? Iniciamos a semana vendo a importância do desenho técnico, não só para nós aqui do curso de mecânica, mas como, né, em todos os setores aí, os âmbitos, né, de projeto. Hoje, né, num dos vídeos, eles fazem um breve apanhado, inclusive, disso, né? Mostrando que quando a gente faz um bom desenho, além de dar informações precisas, né? Situações, detalhes, né? Conseguir referenciar muito, né? Aquela pessoa qual faz essa leitura de um modo como se estivesse na presença, né? Do objeto que é fundo ali, né? Que é motivo do nosso projeto. Além disso, o desenho ele comporta também nos dias de hoje para a questão aí comercial, né? Muito bem. Por exemplo, no meu caso, né? Da construção civil, um bom desenho técnico, né? Uma boa aplicação das técnicas de desenho, apesar de auxílio aí computacional, consegue vender um prédio, por exemplo, na Plan. Então, isso é algo muito comum, por quê? Porque aquela riqueza de detalhes, né? Aquelas argumentações que o visual das pessoas conseguem transformar aquilo em ideias e sonhos, né? Faz disso uma técnica que outrora, né, é bem primitiva, né, se nós formos analisar aí no campo da matemática, ainda hoje em dia, né, muito atual e muito eficaz para a questão do nosso trabalho. Bom, nós aqui, né, técnicos em mecânica, o nosso objetivo é a criação de peças, né, de modo que a gente consiga, né, entender, né, quais os argumentos que aquele visual da peça ou aquele projeto nos remetem, a fim não só, né, de instalação, mas de preventiva, por exemplo, né, de manutenção e de recorrer aí no modo visual, analisar, né, se do projeto aquilo que estamos vendo está realmente coerente. Bom, dentro disso, analisamos ontem, né, de uma maneira ali sucinta, mas acredito que eficaz para alguns, né, como que essas informações vêm, né, até as pessoas num primeiro momento. Por quê? Porque a fim da gente apresentar o que as pessoas precisam ler, né, do nosso argumento através do desenho, a gente pode, então, fazer isso de uma maneira, utilizando aí normas, né, técnicas, não só para o desenho em si, mas para uma composição do todo, né, do nosso projeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta, né, nós termos aí uma precisão de detalhes, como, por exemplo, né, vou mostrar aqui, fazer um desenho desse mouse, né, por exemplo. Não adianta a riqueza dos detalhes se o nosso trabalho, isto sendo um projeto, sendo algo para ser apresentado, não estiver de acordo de modo apresentável, né, que as pessoas entendam que a gente não soube nem colocar isso, né? Nem locar isto dentro de uma folha de desenho, parece que já dá uma imprecisão naquilo que nós estamos vendendo. Não sei se todos concordam comigo. Eu acredito que sim, né? Porque é exatamente isso que acontece, né? Se eu entregar para vocês um desenho aonde eu errei já na locação do selo, né, na colocação do texto de uma maneira equivocada num lado que não é, né, não deixei espaço ali para aprovação do projeto, né, junto a um órgão ou pela própria empresa, né, se é algo interno. Então, se eu não tenho como provar nestas pequenas informações que é o rosto do meu trabalho, parece que eu ponho em xeque, né, aquilo ali que está contendo, né, todo o resto do que eu estou tentando, né, vender como algo ali correto. Bom, dentro disso, então, como eu falava, já vimos todas essas questões aí, né, principalmente na parte de apresentação. Temos que prosseguir. Então, hoje aí nós vamos para a nossa quarta aula, né? E dentro da nossa quarta aula, a gente precisa começar a entender o que significa caligrafia. Gente, o que é caligrafia? Definam alguém aí para mim, caligrafia. A escrita. Beleza. A escrita.
falava para vocês que tudo que nós vamos fazer tem procedimento. O que eu quero dizer com isso? Posso, se eu for fazer um desenho, ainda que em croquis, colocar um manuscrito de maneira sem técnica, não obedecendo as prescrições da nossa ABNT? Eu não escuto ninguém. Acho que o Rafa falou, eu não consegui escutar. Não. Tá te ouvindo Não? bem, gente. Tô ouvindo Tá. bem. Desculpem, para mim tá... Bom, então eu não posso, né? Eu não devo, né? Não levar em conta situações como, por exemplo, a caligrafia, né? Que é a letra, que é o texto, né, do meu projeto, como se ele não fosse importante. Ele é importante. Existem normas que me dizem, né, o quão cheio deve ser a letra, o tipo de letra a ser usado, né? E também obedecer à hierarquia. Porque lembra que ontem eu falei da hierarquia? Nós tínhamos hierarquia de desenho. Por exemplo, se formos botar em uma única planta, qual é a nossa peça, vamos supor hoje sendo o mouse, né? Ele é o nosso projeto. Agora, se eu for fazer um print aqui, né? Dessa rodinha aqui, né, que a gente movimenta e dá precisão nele, isso é um detalhe. Ou seja, qual é a hierarquia do meu desenho se eu for fazer o desenho do mouse e o desenho deste detalhe? Qual é a hierarquia que eu tenho que levar em conta? As linhas, as cotas. Isso, existe essa hierarquia dentro do meu desenho. O importante é o meu todo. Eu quero vender para ti o projeto do meu mouse. Então, o print dos detalhes, como o da rodinha, o fio, o modo que ele é, né, que ele sai daqui do equipamento, são detalhes. E isso é levado em conta lá no meu desenho, de modo hierárquico. Ou seja, vai estar mais grifado, mais saliente a peça e depois os detalhes todos que vêm. A mesma coisa as letras. Lembram ontem, quando nós vimos as plantas? Tanto as que eu trouxe para vocês, quanto as que o Rafa nos conseguiu, lá mostrava isso também. Não é verdade, Rafa? Naquelas tuas plantas, o que era importante vinha primeiro lá no selo, não era isso? Sim. Sim. Isso. Ou seja, o nome do desenhista, o nome da pessoa que fez o projeto, quem aprovou, quem aceitou aquilo como fidedigno, né? Aquilo estava saliente dentro daquele setor de texto, em letras garrafais, não é isso? Só tinha ali em letra estilizada, em algo estilizado, um que nós vimos que tinha um logo. O restante, né, letra bastão, seguindo de modo hierárquico, né? Do que é mais importante a ser lido no projeto, sendo mais saliente. Então, nós vamos começar a falar disso, é um assunto rápido, né? A questão da caligrafia, mas não menos importante. Bom, então aqui coloquei uma tabela, tá? Fiz um print lá do livro, lá da apostila, né? Que vocês usam aí da escola, né? Mostrando. Não cheguei a colocar, gente, ali, né? Tudo que tem lá, porque depois vocês vão conseguir fazer a leitura. Mas aqui, por exemplo, a gente tem a questão das letras. Na verdade, eu peguei o desenho, sim. Agora eu já mostro. A gente tem que levar em conta a altura das letras maiúsculas e a altura das letras minúsculas. A razão disso, ou seja, a proporção. Todos concordam que matematicamente, quando a gente fala a razão de uma coisa para outra, é a proporção que ela tem de uma para outra? Correto, né? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. No entanto, que se eu for escrever um nome próprio, por exemplo, né, se eu for escrever meu nome, a primeira letra, né, do meu nome é em maiúscula. As outras vêm menos, né? Isso é uma propriedade da língua portuguesa que serve para nós aqui em matemática, né? Mais precisamente na questão aí da caligrafia no desenho técnico. Então, a proporção tem que estar correta. Ou seja,
Se as letras vão ser todas maiúsculas, né, do que nós estamos escrevendo, nós temos que ter ali uma proporção sendo seguida, a fim de que o nosso desenho não se perca, né, numa escrita mal feita ou fora de norma. Aqui tem algumas dimensões, tá, gente? Nós não vamos ficar aqui fazendo leitura disso, porque eu não decoro isso, nem vocês, né? A gente tem lá depois quem desenha, né, acaba acumulando isso aí e entendendo. Mas, enfim, o que é levado em conta na questão da caligrafia? Tem que ter, para nosso caso aqui, 2 tipos de caligrafia, a tipo A e a tipo B. A razão, né, dessas proporções aí vai ser levada em conta na primeira caligrafia, né, a altura, como eu falei para vocês, tanto das maiúsculas quanto as minúsculas, o espaçamento entre caracteres e o espaçamento entre linhas. O que são os caracteres, gente? O que são os caracteres? As próprias letras, não são isso? Sim ou não? Sim. Ó, o que eu estou levando em conta? Por exemplo, nesse desenho aqui que vocês têm lá também, ó. Aqui nós temos a proporção de altura, né? Que era o que o outro falou, né? O outro desenho. A gente tem que levar em conta a relação HC, né? A razão disso, para a gente ter as dimensões lá. Então, está aqui, ó. A proporção da altura com a espessura da linha. Também é levado em conta aqui, ó, o espaçamento, está descrito numa cota aqui como A. Ou seja, esse espaçamento entre a letra S e o O, que nos define aqui a palavra ISO 3098, né? Temos que ter um respeito, ou seja, o mesmo entre S e o O deveria ter sido entre o I e o S, e assim sucessivamente entre uma palavra e outra palavra, ou uma palavra e uma numeração, né? Como é o caso aqui, nós temos um outro respeito a ter com relação a isso, que vai se comportar assim durante todo o meu trajeto ali de escrita. Os nossos colegas que fazem desenho, funciona assim? Exigem isso lá dentro das empresas? Sim. Não exigem, eu vou ligar para lá dizendo que tem que saber isso. Isso sim, tudo no padrão. Tudo no padrão. Gente, isso é um padrão. O Rogério definiu bem. Padronização, ou seja, como que eu vou, né, escrever lá e aí deixar um espaço que possa remeter o meu leitor a uma outra palavra e não ao que eu estou informando. Então, a padronização é importante. Às vezes, principalmente aqui, né, parece que é uma preocupação muito irrelevante, e não é, né? Bem entendido que isso a gente tem que ter muito, muito, muito em mente. Vocês vejam que aqui em cima, qual a diferença que tem aqui para a parte, para a caligrafia de baixo, nessas letras aqui? A altura das letras. A questão da altura das letras. Por quê? Porque na parte de cima, o projetista, né, ou o desenhista, ele resolve que ele vai informar as pessoas de maneira a usar letras bastões maiúsculas, correto? Vejam que apesar de 3098 ser numeração, como ele está no contexto principal da hierarquia que ele nos colocou aqui como exemplo, este contexto aqui pertence a esta caligrafia, então ele obedeceu o mesmo tamanho. Aqui na parte de baixo, que diz parte 1, né? Ele teve uma obediência na letra P, de qual altura? A mesma do H. A mesma do H. Por quê? Porque as relações da nossa caligrafia técnica, se vocês forem analisar, ó, com respeito à altura das letras maiúsculas e minúsculas, nós temos as mesmas razões para as maiúsculas, correto? Estão vendo aqui, ó? Sim.
por exemplo, para o primeiro tipo, né? A gente tem aqui 2,5 e ele permanece. Então, com respeito às letras maiúsculas. Então, aqui ele obedeceu e vocês vejam que essa figura, apesar de ter sido um print lá, né? Uma foto que foi de uma bibliografia, né, da norma, foi para a apostila e veio para cá, vocês vejam que ela continua fidedigna, né? Não ficou nada distorcido. Aqui está exatamente no padrão que a gente deve obedecer. E o que vocês acham na hora que vocês leem esse documento? Ele grita nossos olhos? Ele é harmônico? Ele nos dá uma segurança no que a gente está lendo ou não? Dá uma segurança. Exato, né? Esse é o nosso objetivo. Porque eu quero que vocês tenham em mente aqui, lembram lá na escola, né, a professora de português, que eu não gosto muito de lembrar, que eu nunca fui boa, né, em português, mas assim, lá na escola a gente tinha a questão da linguagem verbal e não verbal. Lembram disso? Quem lembra? Era aquelas coisas, né? O que era escrito e dito, né, especificamente, e o que era aquilo que tu olhava numa figura, por exemplo, um outdoor, né? Quando a gente sai, a gente vê muitas vezes um desenho ou um contexto de frase que nos dizem muitas coisas, né, que a gente efetivamente não leu. A questão do desenho técnico é isso, gente. É uma linguagem que nos remete a uma segurança, né? Que foi o que eu perguntei para vocês, através da harmonia. Nos representa estar certo. Porque vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, talvez se o interlocutor aqui, neste R, tivesse trocado e não visto e botado um N, alguns conseguiriam ler a palavra parte de maneira praticamente direta, justamente pela questão harmônica do visual, não é isso? Isso. Quem já fez aqueles testes, né, que às vezes ocorre isso e a gente consegue ler sabendo que está tudo errado, a caligrafia. Porém, pela harmonia como as letras foram desenhadas, né, como foram grifadas ali, a gente consegue ler tudo, não é? Quem já não fez? Já chegou para vocês algo assim? Né? Que às vezes vem, né, nesses meios de comunicação. Por que isto? Por que a gente consegue isso? Porque as letras, elas foram ali talhadas, né, de uma maneira que a gente consegue, pela harmonia, o cérebro entende tudo que está sendo dito nessa linguagem. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem, a gente falou da questão da altura, da questão aqui, o que significa essa cota D? A espessura da linha. A espessura da linha. Bom, aqui, né, falando dentro do nosso computador, se fôssemos escrever no Word, a gente tem o subterfúgio de ir lá em cima e clicar na questão ali da caligrafia, escolher o tipo de letra, se é Arial, né, se é Times, enfim, e colocar a espessura que a gente quer. Isso nos remete a um formato de texto maior, não é isso? Quem mexe no AutoCAD é a mesma coisa. Eu não sei como é que funciona lá naquele programa que o Rafa usa, porque não é o meu cotidiano. Mas no AutoCAD não é isso, Rogério? É a mesma coisa que desenharmos no Word, né? O Solid... Sim, a mesma coisa. A mesma coisa. O Solid é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Então, se fôssemos usar o AutoCAD, que é um recurso muito comum, né, que quase ninguém mais projeta ali à mão, nós saberíamos que isso fica de maneira automática, basta tu chegar ali, né, e entender que tu tens uma norma a seguir, que é essa aqui que a gente grifou, né? Tu tens que seguir tais orientações aqui e ele vai te dar as espessuras que tu precisa lá. Bom, se fôssemos desenhar à mão mesmo, que é o objetivo desta disciplina, entender como as coisas funcionam lá no traçado manual, né? Para que a gente consiga transportar isso um dia para algo computacional. O que significa essa linha cheia? Ou menos espessa, ou mais espessa, mas como que eu posso pensar em desenvolver ela dentro do meu desenho lá? Primeiramente, tu vai ter que usar o lápis adequado, né? Perfeito. Por isso que a gente iniciou estudando os tipos de papel, não é isso? Nossa primeira aula, né?
A gente entendeu que determinado papel vai aceitar tinta, outro papel aceita tinta e lápis, e alguns aceitam só lápis. Dentro disso, a gente estudou o quê? O grafite, lembram? Isso. Então, lá nós vimos que nós temos uma nomenclatura, uma classificação que nos remetem, né, a espessuras de letras e de linhas conforme aquele tipo, né, de grafite que a gente vai recorrer. Tínhamos lá a linha dos mais maciçados, né, dos mais dúcteis, né, os duros, e outros nem tanto, não era isso? Dentro dessa classificação, a gente conseguia, então, ter letras mais gritantes, como a gente tem aqui, por exemplo, né? Dentro dessa classificação dos grafites, se eu fosse desenhar à mão ou a nanquim, vamos falar primeiramente se eu fosse escrever tudo isso à mão. Eu teria que usar dentro daquilo que a gente viu lá dos grafites, alguns, né, que nos remetessem a uma linha mais cheia, ou seja, a uma maior espessura. Até os menos, né? Que seriam, por exemplo, o texto aqui de baixo, onde diz figura 17, vejam que um está mais negrito, né? E o outro começa a ficar menos espesso. Então, isso seria possível. Bom, a gente já entendeu que tá. Se for aqui no computador, que vocês forem trabalhar com desenho, é muito fácil, né? Tu vai dizer ali o que tu quer de letra, selecionar e tá feito a questão. E se for no papel? Já vimos também que os grafites, dependendo daquelas 3 classificações que a gente viu lá, eles podem nos remeter a uma letra mais espessa ou menos. E se for na caneta nanquim? Que complicou tanto assim? Sério? Gente, se fosse no nanquim, a caneta ela não tem, né, diversas né, pontas ali específicas, mas era muito comum antigamente. Agora eu tenho medo de falar, porque o Rogério vai dizer que nunca viu isso, tá? Mas existia, não sei se vocês lembram, algumas nessas livrarias até hoje tem algumas coisas assim do gênero para criança, né? Aquelas réguas que têm moldes. Ó, ele olhou para cima, ele já está pensando que não viu. Tu viu isso, né, Rogério? Hã? Tem umas que vem com umas estrelinhas, uns moldezinhos ali. Isso. Como é que era feito antigamente um projeto? Não só a lápis, por exemplo, se eu quisesse desenhar um vaso sanitário. Como é que eu desenhava isso de maneira precisa, linha cheia, linha fina, né, tracejada onde eu precisasse? Como que eu fazia isso? Tá. Se eu quisesse, vamos supor que a gente está aqui projetando ou desenhando, né, lá no papel. Não tem computador, né, para esse auxílio. Se eu quisesse desenhar um vaso sanitário, como é que era? Nos moldes, O bloco não é isso? era régua? O Oi? bloco era régua? Os blocos era régua? Era, e tu não acha graça. Bah. Bah. Não tinha Então, um aditivo vontade? não tinha tu comprar de alguém os blocos, não tinha nada disso. E a mesma coisa como os blocos, que eu precisava, por exemplo, um vaso sanitário, ele tinha que ter, que nem hoje, né, gente? Apesar de ser uma figura pequena, você sabe que eu não posso simplesmente dizer sem escala. Aquilo ali interfere num projeto inteiro, por exemplo, de hidráulica, tanto de água fria e quente, as entradas, enfim, né? O que eu precisar dentro do meu hidrossanitário tem que estar muito correto. E lá era assim. E a questão das letras, a mesma coisa. Então, a gente tinha aquele composto ali de réguas, né, com as principais ou as mais usuais para cada fim de desenho. Eu, por exemplo, eu não cursei mecânica, eu cursei eletrotécnica. Então, eu tive lá umas réguas, né, que eram blocos, com algumas simbologias. Por exemplo, quando eu queria desenhar um motor, algumas coisas assim,
Era algo sucinto, tá? Porque eu não tinha nada elaborado, nem sei se existia muito elaborado também, não. Eu sei que eu tinha coisas sucintas, inclusive da caligrafia. Bom, quando não era possível, né, o uso de desses moldes, né, para as letras, nós tínhamos que seguir este sentimento aqui que eu mostrei para vocês. Todo mundo sabe escrever isso, né? Sem precisar de um molde, não sabe? Sabe. Então, lá com os conceitos de desenho, né? Nós sabíamos como representar num selo, por exemplo, o que era mais importante, e a gente fazia à mão livre, respeitando as proporções. Bom, eu tive um professor que na época eu não gostava muito dele, mas hoje ele é um grande amigo, né? Eu o visito até hoje lá na escola, que ele cobrava isso, gente, para ver o grau de importância. Ele dava aula de bobinagem e nós fazíamos desenho técnico, né, com respeito a esse assunto. Então, ele cobrava exatamente isso aqui que eu estou mostrando de vocês. Ele descontava se, por exemplo, o R aqui ficasse menor, ainda que a mão livre. Por quê? Porque aquilo tu tens que seguir a importância, né, da hierarquia da norma, que são os padrões aí de desenho técnico. Posso prosseguir? Já prossegui. Ninguém me mandou parar, fui embora. Bom, dentro lá dessas reguinhas que eu falei que existiam, um jogo era parecido com isso aqui, ó. Era exatamente isso, uma régua, né? Ela vinha com o alfabeto ali, vinha com as numerações, né? E era assim. Bom, o que que significa isto aqui? Conseguem ver aí o desenho? Ele está me dando medidas dentro de que parâmetro? Deste aqui, que eu mostrei para vocês, que eu disse que eu não ia ficar lendo, né, numeração, que isso depois você faz parte lá do estudo de vocês. Mas, por exemplo, eu posso dizer que essa borda aqui meio rosa, no entorno aqui, onde eu passo o cursor, né, é um selo? Posso pensar que sim? Posso, né? Pode. Posso. Aqui, ó, ele está falando a palavra desenho técnico. O que que eu quero mostrar aqui para vocês? Que ele nos deu proporções, ou seja, primeiramente, ele traçou aqui linhas fininhas, não espessas, né? De modo que a gente sabe que com 5 aqui, né, a gente consegue ter a letra chave, a maiúscula, né, o de início da palavra, da frase, enfim. E depois ele diz que a 1,5 eu tenho que acabar com as letras minúsculas. Ficou harmônico? Ficou. Muito harmônico, muito harmônico. Agora notem, o H, por exemplo, ele é uma letra minúscula nesse caso aqui, né? Sim. Mas, como ele tem que respeitar a hierarquia, ele termina exatamente, né, onde termina a maior letra da palavra, que é a que dá a abertura aí para a frase ou para a palavra em si, né, o D. Estão vendo? Acentos, aonde ficou? Na altura da letra-chave. Exatamente, né, na mesma altura da primeira aqui, dando essa ideia de harmonia. Ele deixou aqui com 7, ele respeitou, né, a distância. Por quê? Porque imagina se começasse com menos, né? Enfim, seria algo que poderia grosseiramente, ficar muito grosseiro, né, aos nossos olhos e atrapalhar a questão da leitura. Bom, aqui embaixo, né, os números, vocês estão vendo que ele obedece à hierarquia das letras maiúsculas? Vem isso? Sim. Sim, né? Por que isso, gente? Por que eles obedecem à hierarquia do maiúsculo e não das outras? Porque quando ele começar Tá.
eu perguntava por que que os números obedeceram à caligrafia das letras maiúsculas e não das minúsculas? Quando ele começar uma legenda, ele vai começar com a letra maiúscula. Daí ele vai seguindo o padrão com a numeração, no caso, se haver numeração, né? O que que eu tenho que levar em conta? Dentro da língua portuguesa, não existe maiúsculo e minúsculo para números, correto? Correto, né? Alguém diz para vocês, escrevam o número 8 em maiúsculo. Não. Então, ele vai receber, né? Como ele é uma característica também de informação, ele é uma numeração, né? Ele vai ali obedecer dentro do nosso desenho a sequência das letras maiúsculas. Correto? Feito? Entendido? Sim. Sim. Bom, aqui, ó, questão do selo, né? Já falamos ontem, né, gente? Porque já vimos a planta lá, acabamos que nos interessamos já por o assunto. Bom, lá em desenho técnico, ele é chamado de quê? De rótulo, não é isso? Isso. Isso. Então, eu botei aqui uma nuvenzinha, né, de pensamento lá para que a gente veja que estamos falando aí das mesmas coisas, que é o nosso selo aí, né, difundido aí por esta palavra aqui dentro do mundo aí dos projetos, vamos dizer assim. Bom, só um minuto. Só baixar um pouquinho aqui. Bom, aqui é o que a gente já fez, né? Já falou, né? Ele vai ser localizado lá no canto inferior direito do papel. Botei entre parênteses a questão da dobra do papel. Lembram? Eu tenho que dobrar o meu papel, ele tem que ficar no formato de uma folha A4. E aí, então, o selo é a informação. Eu mostrei uma planta dobrada já para vocês ou não? Cheguei a mostrar ela dobrada? Não lembro. Hã? Não. Não, só aberta. Tá, só um minuto que eu vou pegar aqui uma. Opa. Só vou... Então, ela é do tamanho de uma folha A4. Bom, estão vendo aí o meu selo? Sim. Ó, ele ocupa as margens da minha planta, ó. Quem é isso aqui que vocês estão vendo? Isso aí é a margem de 25 milímetros. Perfeito, a margem de 25 milímetros. Então, quando eu dobrar aquela margem, ó, vocês notam que isso é uma planta de detalhes, tá? Vocês notam que aqui, ó, foi feita a margem, ó, na lateral. E quando eu dobrei tudo, tentando ser rápida, né, mas tá impossível. Quando eu fiz a dobra, foi feito lá, quem fez a dobra lá, né, na plotagem, usou até um subterfúgio, que às vezes é aquelas pequenas linhas aqui, e ele dobrou e deixou a planta para fechar selo, tudo mais. Vou fazer isso aqui. Agora sim, para fechar o selo de acordo com aquela margem ali, né, de 25 milímetros. Então, ficou o selo aqui. Quem é que vocês veem aqui em cima? O carimbo, né? Então, olha aqui bem em cima, como essa planta aqui, ela é um A1, pela proporção, né? Ó, aqui eu tenho uma tabela bem em cima, mas a parte dos carimbos, ó, ficou íntegra. Ou seja, foi deixado. E do outro lado? Quem é essa margem aqui que vocês estão vendo? Margem de 10 milímetros. De 10 milímetros. Esta aqui tem 10 ou esta aqui tem 7? Fica ruim para ver, mas parece que tem uns 10, né? Esta aqui, ó. O 10 do tamanho do papel.
Isto, pelo tamanho do papel, a gente já entende que é de 10. Por que que eu digo, né, que esse papel aqui... Eu falei para vocês que ele é um A1, não pela questão da altura, porque lembram que um A0, ele também tem 2 folhas de ofício de altura, lembram? Tô correta, Rogério? Tu que desenha lá no CAD. Sim, né? Sim, sim. Sim. Então, como ele é dobrado, né, eu consigo dizer para vocês mais ou menos isso. Porém, quando eu abri aqui, eu vi que pelo tamanho da planta, né, ele tem que ser um A1. Então, gente, isto aqui é o que está sendo lá comentado no nosso slide aqui que a gente viu ontem, né? Então, o que que vai conter lá? O número de registro, identificação do desenho, o título do desenho, o nome do projetista. Nesse exemplo aqui, ai, ficou distorcido. Tem tudo, né? Ó, ele botou aqui o que é um projeto estrutural, né? Ele deu ali deixa eu ver, o local da obra. Ó, ele botou tudo que é preciso, assinou. Eu dizia para vocês, tem que conter lá no selo, né, a questão da assinatura, senão o projeto não tem validade. Então, eu diria que está aí um projeto, né, executivo aí para que possa ser realizado. Bom, prosseguindo. Ainda falando do selo, né? Tudo que nós já falamos, né? A questão do símbolo correspondente ao método de projeção, como que a gente usou, as escalas, né? As unidades dimensionais, ou seja, as nossas cotas, enfim, tudo que é importante aqui, né, para a nossa realização do desenho, aqui indicação de estados de superfície, né, no caso de vocês, tolerâncias dimensionais, formato, enfim, vocês têm que ser, tudo correlacionar ali, né, de acordo no nosso selo. Então, prosseguindo, né? Lembro que o nosso objetivo era falar da questão da caligrafia. Novamente, aqui tem um exemplo, né? Posso dizer que isso é um exemplo de selo? Posso e devo, né? Ele deixou aí uma altura de 31. É 31 centímetros, gente? Não, né? Não. Aqui, ó, ele está nos mostrando o selo de acordo com uma planta. De qual papel? De qual tamanho de papel? A4, acho. A4. Então, né, para uma planta A4, né, para uma folha de papel A4, no caso de vocês aí do curso de mecânica, vocês podem ter peças, a gente vê, né, peças nesse estilo, nesse formato aí de folha. Então, o selo, né, aí com 3 centímetros, mais ou menos, né, ele consegue ser algo que nos dá bastante informação. Aqui, ó, ele botou né, ensino à distância, edificações, enfim, né, a data, o aluno, né, mostrando aí um exemplo de informação que poderia ser no selo. Como é que está a questão da caligrafia aqui? Tá ok, né? Olhem as proporções. Aqui foi tomada a decisão de escrever em letra bastão todas maiúsculas. Não é mesmo? Sim. Sim. Como aqui é um exemplo também, né, de um aluno, né, de algo que nós não temos que remeter a grandes, né, documentações, ele deu a hierarquia apenas das informações. Qual é a hierarquia dessas informações? Que pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, um curso à distância, né, de edificações. Então, o nome do aluno, a data que ele apresentou lá, o documento. Então, é isso, né, gente? Informações claras, poucas, mas porém precisas, né? A gente consegue entender de onde é o trabalho, de que universidade, o porquê que foi tudo, né? Perfeito. Se fosse vocês a me entregar um desenho nessa folha aqui, com isso aqui, estaria correto? Né? Então, o que nós temos que saber também, que nós já estamos falando? A respeito das linhas. Aí eu botei aqui para vocês, né? Elas vão variar quanto à forma da peça,
as espessuras, né, vão oscilar sempre da larga para a estreita, e as funções da peça, né, determinam a hierarquia. Tá correto essas 3 frases para definir como tem que ser as nossas linhas? Tá correto a hierarquia da larga para a estreita, primeiramente? Sim. Sim. Uma peça mecânica, o que me interessa? Primeiramente, o que é a peça? Bom, ela tem um abaluado, né, na extremidade, enfim, abaixo ela é achatada, ela tem um formato aí retangular. Isto é o entorno da peça. Essas linhas são que tipo? Para facilitar a aresta, para facilitar a visibilidade, né? Isso, elas têm que ser cheias, né, gente? Elas têm que ter ali um contexto que me remeta ao que eu quero mostrar, a peça. Então, se fosse o mouse, né? Isso tudo aqui, vou botar aqui, né? Isso tudo aqui, linha cheia. Vamos supor que esta peça que nós estamos vendo aqui, né? A luzinha, fosse um eixo, né? Bom, então os eixos, quais tipo de linha vão ser? Mais estreitas, não é isso? Agora, se for uma planta de detalhes, o que é detalhe vai passar, então, a ter uma outra hierarquia. Isso está claro para vocês? Parece que eu falei e não... Tá claro? Ninguém responde nada. Então... Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? É fácil realmente, né? Porque às vezes as coisas parecem de tão simples, parece que não pode ser, né? Então, por isso que eu pergunto. Mas, enfim, isso tá muito mais que visto, né? Que tudo aquilo que me importa mais informar tem que ser, né? Tem que ser aí num contexto, né? Mais largo, para mais estreito, né? Bom, prosseguindo. Que lindo. Já o uso, né, ainda quanto às linhas, né, o uso das cores depende do significado entre a relação da área, né, e o projeto. Oscilam sempre da cor mais escura para a cor mais clara, representando assim uma larga para estreita. Gente, como que as cores influenciam? Assim como a hierarquia das linhas mais cheias, né, mais largas, representando aquilo que é o meu todo, gostei hoje do mouse, né? Isto é o que eu quero vender para vocês, um mouse. Porém, ele tem detalhes. Então, lá na caixa, né, de venda, o desenho de informação é o que realmente interessa. Aí, detalhes como, né, a ergonomia, enfim, são detalhes. Então, vai ter a questão da hierarquia, vai ser menos importante, vai vir para um segundo momento. Bom, na questão das cores, a mesma coisa. Não é isso que acontece quando a gente pega um desenho técnico? Por exemplo, vou dar um exemplo lá da minha situação, da construção civil. Se eu quero vender um apartamento para vocês, se eu der uma planta, aqui vocês estão vendo que é uma planta, né, de detalhes. Mas se eu quiser vender esse triângulo aqui, tá? Para vocês, supondo. Vejam que tem uma hierarquia, né? A ferragem aqui desta sapata, dessa base, né, está mais cheia, concordam? O que está mais fino? Aqui a volta, né, onde vai o concreto. Bom, vamos supor que isso fosse lá do meu exemplo, né? Um apartamento. Eu quero indicar um apartamento amplo, por exemplo, né? Apesar dele ser clean, que hoje a gente faz tudo muito, né? Muito clean, assim. Como é que eu vou representar isso para o meu cliente? Eu posso me valer desse subterfúgio de desenho, não posso? Para vender isso melhor. Ou seja, o que funciona para uma área pequena? Por exemplo, questão de pisos, né? Colocar pisos com cores muito claras para ele, ele vai ter a ideia
de que ele está comprando algo aí de, sei lá, 36 metros quadrados e que tem aí 70. Por quê? Porque a hierarquia das cores, que nem eu falei aqui, influencia. Claro que no desenho técnico, vocês, técnico e mecânica, vocês não vão lá desenhar uma peça, sei lá, magenta, né? Não, né, gente? Mas, para nós lá no AutoCAD, né, Rogério? A gente usa normalmente já algumas cores, né? Fortes, como o rosa aí, né, que eu comentei, o azul, outras tantas, a gente já tem a espessura, né? As penas que a gente chama lá de cabeça, não é isso? Sim, já são pré-definidas, né? Pré-definidas. Então, assim, para mim, na construção civil, quando eu pegar uma cor daquela, eu já tenho armazenado no meu AutoCAD, ela me remete ali uma linha cheia, ou seja, significa que eu vou desenhar o meu prédio, minha casa, enfim, tudo que me interessa de mais importante, com aquela cor ali, porque ela vai me dar linha espessa. Normalmente, ponto 15, ponto 13. E assim, outras cores vão sendo hierarquicamente, né, mais finas. No caso de vocês aqui, né, se fôssemos desenhar lá a lápis, novamente, né, falando aí da questão do alinhamento, seria levar em conta aquilo que a gente estudou, né, dos grafites, né? Algo mais espesso nos daria ali uma maior representatividade, né, de expressão, no caso da linha. Bom, aqui a questão da espessura, né, das linhas. Elas vão variar conforme a escala, dimensão, intensidade das linhas no desenho, e elas podem ser aí ponto 13, ponto 18, 0,25, ponto 35, bom, até 2 milímetros aí. Gente, por que eu estou deixando claro que essas espessuras aqui vão variar? Vou grifar aqui para vocês. Por que elas vão variar de acordo com a minha escala? Por que isso? Bom, nesse exemplo que eu dei para vocês, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Provável, deixa eu ver se está dito aqui. Está dito. Vocês conseguem ver aqui que o nosso projetista lá, ele ampliou numa escala de quanto? Eu não estou enxergando direito. É 1 para 25 ou 1 para 20? 1 para 20. 1 para 20. Ele ampliou este desenho. Ele ampliou. Ou seja, o desenho que, sei lá, estava lá em tamanhos convencionais que a gente consegue, lá no AutoCAD a gente consegue desenhar em tamanho real, diferente da folha de papel que a gente já começa na hora do desenho a ter uma grande preocupação. Principalmente vocês aqui, né? Eu lá não tenho esse problema, para mim, tudo que for em escala real, não tem essa coisa do transporte. Vocês aqui poderão ter. Imagina se isso aqui, né, ele fizesse toda essa linha que precisou ser mais escura, né, em virtude dele necessitar salientar a ferragem e não a questão do concreto do bloco, porque isso aqui é um bloco, né? Tem 3 estacas, né? Como que foi armado lá o ferro, né? E um bloco de coroamento aqui da junção dessas estacas. Bom, ele queria salientar isso. Interessa nesta planta, neste arquivo, isso. Se ele não tivesse levado em conta as escalas, que nem eu grifei ali para vocês, poderia ocorrer o quê? Ele deixava aquela linha cheia e aí ele não leva em conta e põe numa escala, sei lá, não de ampliação, mas ele põe, em vez de 1 para 20, ele põe 1 para 25. O que ia acontecer com aquele desenho provável? Vamos lá, Rogério, tu que entende muito de CAD, me ajuda. Se ele não tivesse ampliado em 1 para 20, de modo que a gente enxergue aqui que isso é linhas, né, que representam ferro. Se ele tivesse feito lá uma ampliação de 1 para 50, provável que ia acontecer o quê quando a gente visse esse triângulo aqui, esse desenho? Acho que não ia conseguir ver a ferragem direito, né? Ia ampliar demais. Exato. Ia reduzir aqui, para esta linha ter esta espessura, significa que ele levou em conta a escala 1 para 20. Se ele tivesse feito 1 para 50, ou seja, ele não estaria ampliando tanto. O que ia acontecer?
esses 3 aqui, por exemplo, esses 4 aços aqui, eles iam ficar praticamente pegados, né? Poderia parecer para o leitor, quando não se leva em conta a escala, que ali não tinha 4, né, barras de ferro uma do lado da outra, né, para formar uma inclinação. Poderia parecer que era uma barra maciçada, por exemplo, um eixo, outra coisa qualquer, concordam? Uma chapa inteira, né? Uma chapa inteira também poderia parecer. Imagina isso na escala, em vez de 1:20, que nem ele colocou, na 1:50, na 1:100, né? Então, gente, a importância aqui, né? Vamos ver se eu consigo voltar. Então, assim, ó, estas espessuras podem variar de acordo aí com a escala e densidade das linhas. Outra coisa que eu não botei e deveria ter posto, mas não sei se alguém aponta aí, que a gente teria que salientar também com a questão do papel. Por exemplo, aquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês, nós teríamos que levar em conta a escala, né, a dimensão do desenho em si, para ver qual escala usar e, por isso, fazer uma acertada aqui, né, na espessura das linhas, ó, vou grifar. E também se fosse um papel A4, por exemplo. Um papel A4, ele é uma folha de ofício, né, vulgarmente chamando, não é isso? Ou seja, nós temos que deixar o espaço ali embaixo para o selo. E quando a gente deixa aquele espaço ali para o selo, a gente já está consumindo daquela folha de ofício um espaço, né, que fica improdutivo para o desenho, né, não para o todo. Ou seja, então, provavelmente, nós teríamos que mexer de novo na escala. E não ser 1:20, ser sei lá, 1:25 aí, porque muito ampliada também não daria nesse tipo de folha. Como é que a gente entende isso? Fazendo as correlações, nos utilizando lá das nossas normas, né? A gente consegue aí ter uma ideia. E, por incrível que pareça, né? Os meninos aí que trabalham com desenho, as coisas ficam muito a sentimento, não é verdade? Tu faz muito automático, tu acaba não pensando mais, não levando em conta todas aquelas normas, né, que ontem eu citei para vocês. Bom, aqui diz assim, ó, também deve-se evitar as coincidências de linha, né, para tornar o desenho claro, legível, né, para interpretação. Gente, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui de novo a minha planta que eu gostei. Oi? O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar aqui esta planta de ferragem. Isso aqui é o meu aço, conseguem ver? Por exemplo, sobreposição das linhas. Imagina eu não respeitar. Além da linha ser cheia para o que eu necessito informar, se eu fizesse uma sobreposição, vocês, leitores, não conseguiriam ter uma precisão de leitura, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um que esteja fácil. Aqui, ó, eu tenho também como que funciona o entorno, como se eu estivesse vendo o meu pilar ou o meu bloco, né? Eu não li o que é, mas como se eu estivesse vendo de cima, ó. Vocês notam que existe uma achura representando ali a minha área de concreto, não é isso? Desse bloco. E uma linha mais espessa, quem é aquele ali? É o aço, né? Então, se eu não tivesse levado em conta a minha escala de tudo, tanto da minha achura, se eu não der uma escala certa para a minha achura, ela pode não apresentar ser uma achura para vocês, e sim ser uma área cheia, né? Um bloco cheio, pintado, não é isso? Isso. Né? A mesma coisa se este aço aqui, ó, não tivesse sido respeitado a questão da espessura da linha dele. Ele poderia ficar tão grossa, essa linha aqui desse entorno, que vocês poderiam achar que a ferragem estava presa sem cobrimento no pilar. Claro que a gente sabe que isso seria um equívoco, né? Que não seria algo executivo desse modo. Mas um desenho mal feito poderia representar para aquele leitor lá isso.
E nós somos, a partir de agora, os técnicos, né? Vocês estão saindo daqui técnicos. Então, essas coisas devem ser levadas em conta. Outra questão que ele fala da hierarquia das linhas, que eu quis dizer ali, é isto, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem não sei se vocês veem bem, um retângulo com linha menos espessa, que representa a minha área de concreto, né, neste corte aqui. Bom, fora isto, né, eu tenho a questão do aço, eu tenho uns círculos ali, né, umas circunferências ali dentro, estão enxergando? Que representa os meus, porque eu estou vendo isso num corte, né, como se eu tivesse com uma viga assim e cortado ela aqui. Então, aquilo ali representa todo o aço que está saindo, ó. São 3 aços, né, na parte de cima. 4, desculpem, tá? Mais 4 embaixo, alguns na lateral. Outra coisa que ele botou aqui é as cotas, ó. Ou seja, tudo tem um espaçamento muito salutar. E se vocês forem analisar, não sei como é que está representando aí para vocês, ele tem uma hierarquia, ou seja, o mesmo espaçamento. Quando vocês olham aqui, tá? Mostrando, né, a cota, acho que é 50, que está invertido para mim, e 10, não é isso? Ele obedece, ele está em cima da linha, e todas as outras que aparecem cotas também, ó. Nós falamos um pouco disso ontem, pincelamos. Ou seja, precisamos, num desenho tipo este, ter uma hierarquia de cotagem, ou seja, o que for na parte aqui de cima, todos, se cotarmos aqui, tudo seria, né, em cima ou embaixo, tudo, né? E ter também essa obediência. Eu não poderia ter, tá? Aqui no 25, por exemplo, eu não poderia ter aqui embaixo, uma vez que eu já iniciei cotando sempre em cima da linha de borda ali da cota. Isso também é uma regra de desenho. Deu uma travada, mas voltou agora. Voltou. Gente, tá entendido isso? Os meus colegas que desenham aí, tá correto para vocês lá? É praticado exatamente assim como eu estou dizendo? Sim. Sim, né? Isso é padronização. Então, isso faz parte aí do desenho técnico, né? Olha outro detalhe aqui que eu não tinha visto que tinha nessa planta. Estão enxergando aqui? Existe um tracejado aqui, né? Sim. Um eixo, né? Sim. Isso aqui é muito comum para vocês, ó. Sempre que representa algo, né, em eixo, lá nos projetos de vocês, lá das peças mecânicas, né? É uma cruz, né? Que a gente diria, representando o eixo. E um ponto criado ao entorno, né? Representando ali a circunferência. Então, mais um padrão, né? Bem mais utilizado aí por vocês do que por nós aqui da Civil, mas que também faz parte das nossas, dos nossos combinados, digamos assim, lá das normas técnicas. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos de linha, deixei grifado aqui a norma, né, onde vocês podem encontrar isso. Isso são tabelas. Isso são, então, eu não sei quem tem um barulho reverberando para mim. Acho que deu. Então, gente, aqui, ó, que é o que eu quero mostrar para vocês. Lá na norma, né, aquela norma que eu citei aqui no slide anterior, tá? Vocês podem ver isso, que são essas tabelas. Bom, linha contínua e larga, tá? Isso aqui é uma convenção, bem conforme o nome tá daí da tabela tá nos dizendo. Bom, a gente chama ali de convenção A, né? Uma linha contínua e larga. Por exemplo, ela é representada neste formato aqui. Aquele, então, do que eu quero representar com mais saliência, né? O exemplo aí do mouse, né? Que eu quero mostrar a minha peça como um todo. Então, esta linha larga, né? A espessura dela é larga. Se fôssemos usar lá o lápis, né? Seria aquele grafite, né? Mais robusto, né? Que a gente viu lá, os dúcteis. Então, vai servir para quê? Para linhas de contorno visível, para arestas visíveis. O que são arestas, para quem está esquecido?
A aresta é a quina das peças. A quina, né? Aqueles pontos ali, nem a gente fala às vezes, vamos aparar as arestas. Desculpem. Então, é tudo aquilo ali que está de saliência, né? No nosso caso aqui, são representados ainda por esta linha. Contínua e estreita, né? A espessura é estreita. O que significa estreito? Exatamente como está aqui, né, gente? Vocês veem que é gritante a diferença, né? Então, a contínua estreita é algo ali como se fosse bem, né? Aquele desenho mais tradicional, que nós faríamos ali a mão livre em casa, né? É normalmente o lápis que a gente tem. Então, a aplicação. Arestas fictícias, linhas de cota, linhas de chamada, linha de referência, tracejado de corte, contorno de seções locais, linhas de eixo curtas. Bom, voltando a essa planta que eu adorei. Confere o que está sendo dito ali. Eu tenho ali uma linha contínua estreita para as cotas, por exemplo. Deixa eu ver. Tenho, né? Nessa peça aqui que eu estou mostrando para vocês, nesse bloco aqui, o que é importante salientar, né? O entorno dele. Aí vocês vejam que o que absorve, né, o bloco é mais fino, né? E as cotas com a mesma hierarquia de linhas finas do que é de segundo plano aqui. Então, isso que eu mostrei aqui nesse desenho, em outras palavras, é o que eu quero dizer com esta linha estreita. É assim que vai ser obedecido lá no desenho, seja uma peça, uma estrutura, né, de aço ou de concreto armado, enfim. Arestas fictícias, né? Seriam lá aqueles pontos que não são tão importantes, mas que eu tenho que representar, como no caso ali, né? Tem cantos ali que eu representei para vocês que não eram importantes, então foi usada ainda essa linha. Essa aqui que eu falei, tracejado de corte, o que significa? Para quem faz desenho lá. O que é o tracejado de corte? É isso aqui, né, gente? Então, mostrei, vou abrir aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui, né, lá na minha leitura da construção civil, significa o quê? Que eu tenho lá estacas, ó. Eu tenho um bloco de coroamento. Aqui eu tenho um arraso, né, das minhas estacas, não é isso? Que é aquela que depois eu vou encamisar para botar pilares. Bom, o que me interessa aqui em desenho? Quando eu falo do tracejado de corte, vocês estão vendo aqui neste, que tem um estilizado ali? O que significa aquilo? Eu sei porque eu trabalho, né, lá nesse setor. Mas vocês também, conhecendo desenho técnico, sabem que isso aqui que eu estou vendo deste tamanho, que por algum motivo eu não dei medida, cresce, né, gente? Isso aqui é uma estaca. Uma estaca para um estaqueamento aí de prédio, de peças lá, quem trabalha lá no estaleiro, né? Aquela contenção toda ali para o navio atracar, tudo tem estaqueamento. Quanto é, em média, uma estaca? A título de curiosidade, para a gente entender por que representa assim. Quanto é lá, Rogério? Lembra? Não cheguei a fazer parte civil. Isso. Normalmente, né, uma estaca aí, seja ela, né, daquelas que tu vai cravar, ou então, né, com a perfuração, enfim, normalmente elas têm aí 6 metros, tá? A gente tem que fazer uma estrutura que chegue a uns 6 metros. Às vezes dá nega antes, né? O que é a nega? Aquela aonde tu crava a estaca e ela não vai mais. Aí tu corta ela para poder fazer isso aqui que eu estou representando. Então, imagina cada planta dessa, que é uma planta de bloco, que nós, projetistas, né, desenhistas, íamos desenhar aqui abaixo disso aqui, representar em escala 6 metros. A gente usa de subterfúgio, né? Cortou-se aqui, o leitor que conhece desenho técnico, interpreta isso lá, consegue entender, opa, essa estrutura aqui, eu não sei a medida, não sei que tem 6 metros, mas ela é muito mais para baixo. Então, também representado aí por uma linha, né, de traçado contínuo, porém estreita, né, com a estilização ali. Bom, que nós já vemos aquilo que eu mostrei para vocês logo em seguida aqui, ó.
a zigue-zague, que eles chamam, né? Ela dá o limite ali para as vistas, né? Interrompendo. Então, essa linha vai ser, sempre que vocês verem isso, é sinal que alguém cortou o desenho, né? Que aquilo continuava mais um tanto e alguém cortou para representar de uma maneira menor, né? Que aquilo ali tinha uma continuidade, mas em função, né, de uma questão aí de perfúrgio, né? A gente não foi a mais adiante. Bom, aqui, ó, a contínua estreita, né? É aquela linha mão livre, né? Vocês sabem que a mão livre, dificilmente a gente vai conseguir esta precisão, correto? E justamente por estar a mão livre, né? Normalmente, ali o peso da nossa mão já nos remete a algo aí suave, né? Não largo. Bom, e as tracejadas? Elas são linhas aí de contorno invisível, né? Arestas invisíveis, linhas de contorno invisível e também tanto a larga quanto a estreita, né? Sempre de contorno aí invisível. O que eu quero dizer com isso? O mesmo quando eu mostrei aquele eixo para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, que eu já me perdi dele. Olha aqui, vamos ver se vocês enxergam neste aqui. Consegue ver o tracejado ali numa circunferência? Tá para cima o desenho. Ai, desculpa. Aqui? Aí. Dá Vai pra para cima ver? um pouquinho. Um pouquinho mais para cima. Mais pra... Aí. Aí. Estão vendo? Sim. Sim. Ele tem ali a achura, que a gente chama, né? Que é aquele que dá a ideia de cheio aqui, né? E aquela circunferência toda tracejada. Ou seja, eu estou dando a ideia para o meu leitor de que existe um eixo ali, né? Que ele deve ser respeitado, né? Mas que ele está invisível nesse momento para este tipo de desenho, mas ele está lá dentro. Essa é a ideia. Então, por isso que foi colocado ali, que é o que está lá na norma, né? Que são as linhas ali de contorno invisíveis. Ou seja, se eu fizesse nisto aqui, né, neste redondo aqui, nessa circunferência aqui, uma linha cheia, vocês iam se remeter a que tipo de peça? A uma peça vazada, não é? O Rogério balançou a cabeça como concordando. Todos concordam? Se eu tenho esse bloco aqui de acabamento, né? E se eu fizesse para vocês, em vez dessa linha aqui, tá? Dentro desse quadrado, se tivesse essa circunferência aqui em linha cheia, vocês me diriam assim, Viviane, isso é um quadrado, grosseiramente falando, né? Com furo no meio, não é isso? Com furo. Aqui, para nós do curso de mecânica, nosso desenho técnico, nós temos que nos cuidar com isso. Porque se aquilo fosse uma linha contínua, cheia, com importância, vocês iam pensar que era um furo e não um eixo. Então, esse tipo de linha, né, com esse tracejo, nos mostra, nos remete, então, ali, tanto faz larga ou estreita, a questão do cheio aqui, tá? Da linha ser mais espessa ou menos, não retira a ideia dela fazer contornos aí do que é invisível, ou seja, daquilo que está ali, mas que não é algo vazado, né? Simplesmente a gente vai seguir só uma hierarquia, né? Que deve ser obedecida. No meu desenho aqui, ela estava bem estreita. Por quê? Porque não era importante ali nessa pauta aqui dele, frisar a dimensão ou então, né, a ferragem, enfim, o que compunha ali aquele eixo. Era importante o resto do conceito. Então, ele botou um traçado mais fino. Se nós precisarmos salientar isso, nós vamos, então, ainda fazer um traçado, porém, mais espesso. Bom, seguindo, né, a nossa tabela lá, que depois vocês podem verificar melhor, que eu acho que aqui fica meio ruim de enxergar. Nós temos ali a linha traço-ponto. Quem é que já viu? Eu já vi. Já viu? São as linhas de eixo e linhas de simetria também, trajetória de peças móveis.
Gente, como assim se eu recém mostrei para vocês um desenho aqui dizendo que aquilo representa um eixo e não um vazado? A linha tracejada representa, né, coisas que estão em segundo plano, mas que eu quero representar que existe no contexto da peça. A traço-ponto é aquela cruz que eu falei para vocês quando tem eixo para vocês, não é isso? Lá em mecânica? Então, ó, eu estou falando... Deixa eu me achar aqui. Estão vendo? É traço-ponto? Sim. Sim. Ou seja, aqui ele está me dando uma precisão do ponto exato do centro daquele eixo, daquele vazado, não é isso? Sim. Sim, né? Então, mostrando mais uma vez que tem, parece que não, né? Parece que se for ver, seria a mesma coisa. Não, tem diferença. Então, essa aqui, ela nos dá a referência ali do ponto do eixo. Correto? Correto. Então, aqui, ó, outros tipos de linha, né? Por exemplo, esta aqui seria a linha misto, fino com grosso, né? Nos limites da linha e nas mudanças de direção. É bem isso, tá, gente? Ó, ela dá uma... Não sei se vocês estão enxergando bem aí na figura, mas, por exemplo, se eu seguir aqui, ó, eu consigo ver no extremo uma linha mais cheia, depois ela se intercala com algo mais fino, né? Muda a direção e vai, né, no mesmo conseguinte aqui de como iniciou. Concordam que chama a atenção para o leitor de que isto aqui não está mais neste alinhamento e sim neste? Sim ou não? Sim. Sim, né? Porque no momento que eu vejo algo, né, gritando aqui, por exemplo, né, mais com um traçado mais forte, diminui, né? Aí dobra, parece, né? Então, realmente, é assim que tem que ter este sentimento, vamos dizer, que a gente tem quando for fazer aí um plano de corte. O que é um plano de corte? Em desenho. Plano de corte é para te dar uma referência melhor do que tem. Vamos supor, vai fazer um corte para mostrar uma parte no interno. Isso. Então, assim, ó, também vou explicar de modo que eu acho que é o que a gente entenda. Eu tenho uma residência, tá? E eu quero mostrar para vocês o meu projeto e fazer 2 planos de corte. Ou seja, a gente pega a planta baixa, que é aquela que mostra ali a sala, a cozinha, os corredores, né, os quartos, enfim. Eu pego normalmente nos eixos da casa. Vocês também vão pegar nos pontos que forem convenientes. Normalmente onde? Em eixos. Por quê? Porque ali mostra o que muda na peça. Antes tudo está maciço, aqui tem alguma diferença. Então, este ponto que deve ser lá a nossa planta de detalhe para o nosso leitor. No meu caso aqui, que eu estou explicando de uma residência, eu faço no eixo vertical, né, na planta ali, né, ou seja, no sentido Y, né, falando de uma figura, como nós estamos aqui conversando, né, de geometria, e faço no sentido X. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar coisas importantes, por exemplo, que eu cortei aqui, né, bem onde passa os encanamentos do sanitário. Aí eu consigo fazer um desenho de corte elevado que me mostra, né, que o encanamento do chuveiro ele sobe 2,10, que o do vaso sanitário, né, ele está ali bifurcando, saindo da alimentação principal e desce a ficar ali 30, 40 centímetros do meu piso pronto, que o da pia, que o de esgoto, enfim. Então, isto, né, é um plano de corte. A gente precisa ter essa ideia, né, para utilizar isso, porque lá eu informo para a pessoa onde eu cortei. Eu vou ver se eu acho aqui alguma coisa que me mostre. Não, nesta aqui eu não tenho.
Me lembrem amanhã que eu vou mostrar um plano de corte para vocês, num projeto, para que a gente entenda, né, que quando a gente sessiona a sessão, a gente está querendo remeter o leitor a uma vista diferente do que ele enxerga ali no contexto geral, correto? Todos estão conseguindo entender e enxergar o que eu estou dizendo? Sim? No caso, aquela linha ali começa grossa, fina e muda, é um desenho. No caso, ele muda a direção. Um desenho que tem uma mudança de direção. Isso. Uma mudança de direção ou de plano, né? Eu quero te remeter a um outro setor, eu vou te referenciar através daquela linha ali. Porque vocês vão ver aqui, ó, tem outros tipos ainda muito similares, ó. O traço e ponto, por exemplo, o mesmo que a gente já viu, que indicava eixo, só que estreito, né, para os eixos, aqui a gente tem a mesma coisa. Tem diferença? Não, né? Ó, só que é mais cheio, que é uma linha larga. Então, ela é indicação de linhas ou superfícies às quais é aplicado um determinado requisito. Ou seja, alguma coisa de detalhe, podes utilizar esse aqui. O traço e 2 pontos, estreito, por exemplo, contorno de peças, posições extremas de peças, centroides, contornos iniciais de peças submetidas a processos aí de fabricação, deformações, né? Partes situadas antes do plano de corte, então aí utiliza-se o traço 2 pontos. Bom, aqui falou em processos de fabricação. Eu não me lembro, foi com eu dei aula de ensaios para vocês, não me lembro mais? É tantos que eu já não sei. Lá nos processos, foi? Então eu mostrei lá uma figura, numa das nossas conversas lá, de espadas, lembram? Busquem lá para ver. Então, ali, quando a gente mostrava o plano de forjamento, lembram? Quando a gente estudou história da metalografia lá, né? Da metalurgia, a gente via que iniciou com forjamento de materiais, de ferramentas, desculpem. E lá tinha os planos de forjamento. E eu me lembro que, de fato, tá sendo referenciado lá com traço 2 pontos. Quem tiver curiosidade, estudem lá a disciplina de novo, que é muito legal também, né? Ninguém diz nada, não gostam. Todo mundo quietinho, não é ótimo lá ensaio de materiais? Ixi. Bom, então, gente, voltando ali, né? Descontração à parte. Vimos linha, vimos lá o traçado, né, que a gente precisa ter, vimos a questão do selo, vimos a questão lá dos grafites. O que falta a gente fazer? Desenhar, não é isso? Vocês não estão loucos para desenhar aí? Mais ou menos. Mais ou menos. O Rogério passa o dia desenhando, né, Rogério? Mas eu Oi? não tenho muito dom. Querer a gente quer, mas eu não tenho muito dom para desenho. Não tens? Eu também não, mas fazer o quê, né? Precisa. Por isso que a gente está vendo as técnicas aqui. Que a gente, sabendo as técnicas, a gente faz desenho. Sem precisar ter dom. Então, conforme eu ia falando, já vimos diversas coisas ali que nos envolvem, né? Que nos remetem à possibilidade de desenhar. Mas o que a gente precisa entender para compor um desenho? Ali vocês viram, né, naquele slide que eu mudei, falava de ponto. Bom, eu preciso entender o que é um ponto, eu preciso entender o que é uma reta, o que é um segmento de reta, o que é uma circunferência, o que é um ângulo, o que é uma bissetriz, o que é uma mediatriz, o que é isso? Bissetriz é o que corta o ângulo. Isso. Então, gente, agora a gente começa com aqueles conceitos lá. Eu não sei se todos fizeram desenho lá na escola, mas matemática todos fizeram, né? Então, aqueles conceitos lá da escola. O que vai ser o nosso foco aqui? Bom,
quando nós começar a falar de ponto, de reta, de angulatura, eu quero sair com vocês aqui calculando a equação da reta? Não, né? Não. Mas eu quero que vocês entendam que tudo é uma coisa só. Eu digo muito isso e é verdade. Confiem. Por quê? Quando a gente tem aqui, né, com esses conceitos, os mesmos que a gente usa lá na matemática com fim de cálculo matemático, a gente tem aqui com finalidade de desenho. Então, uma coisa se mistura à outra. Então, o que a gente precisa começar a entender? O que é um ponto? Você sabe que o ponto pode ser representado, né? Ó, ele é representado por uma letra maiúscula e pode ser determinado pela interseção. Aqui faltou 2 pontos. Interseção de quê? 2 retas, de uma reta e um arco, de 2 arcos. Aonde está cada um ponto desses que é representado por uma interseção? No cruzamento. Este aqui é a interseção de quê? De 2 retas. 2 retas. Este? Uma reta e um arco. Uma reta e um arco. E este? 2 arcos. 2 arcos. Bom, vou voltar aqui, que aí vocês vão entender o que significa o ponto. Não importa se vocês desenham lá no AutoCAD ou no outro programa que o Rafa usa, que eu não me lembro mais o nome, ou se vocês usam simplesmente lá o pacote Office aqui do computador. Quando vocês têm o cursor para digitar alguma coisa, para fazer, o que é aquilo? Um ponto, né? Se eu pegar o notebook e ir lá nas configurações, eu consigo trocar este cursor aqui, que para mim está uma seta, por outros tipos de visualização, não consigo? Consegue. Consigo. Por quê? Porque isso me faz ter a interseção e, mediante uma interseção para a matemática e, né, por consequência, para o desenho técnico, qualquer interseção dá um ponto. Nesse cursor aqui de seta, eu tenho 2 interseções? Eu tenho uma interseção? Aonde está meu ponto aqui? Neste que está aqui, bem no meu rosto aqui no vídeo. Hã? Não dá para ver. Ué? Não dá para ver o cursor? Não. Ele é aquele em formato de triângulo, né? De uma seta. Opa! Então, aquela ponta fininha desta seta, deste triângulo, é a interseção de quem? 2 retas, não é isso? 2 retas me dá um ponto. Lá no AutoCAD, e aqui, ó, neste programa que é o PowerPoint, ó, aqui vocês enxergam o meu cursor com uma cruzinha aqui? Não? Oi? Bom, eu falava o seguinte, lá no AutoCAD, e eu não sei se no que o Rafael usa, a gente tem essa possibilidade de mudar o cursor. O Rogério, me ajuda, lá no AutoCAD. Tu consegue botar o teu cursor com uma cruz, não é? Sim, sim. Uma cruz Sim. E um quadradinho ali no meio, né? Isso, uma cruz e um quadradinho. Então, gente, o que eu quero dizer com isso, que parece mais uma curiosidade do que uma fonte de estudo aqui? Que nada das coisas é por acaso. As coisas que nós vemos hoje, a nossa tecnologia hoje, ela é fundamentada em 2 situações básicas: física e matemática. Então, o cursor do meu mouse, que vocês dizem que não enxergam aí, né? Ele não é desse formato por acaso. Eu não consigo lá nos programas de desenho computacionais colocar o cursor um quadradinho ou uma cruz por algum motivo que o cara que inventou achou que devia ser. Isso tem um fundamento. Aonde? Na matemática. Ou seja, para que eu tenha precisão de fazer um desenho, eu tenho que iniciar por um
ponto. Então, para quem vai seguir aí a carreira, que eu espero que todos sigam todas as carreiras que eu faço aula aqui com vocês. Eu adoro desenho também, mas não me dou muito. Mas quero que vocês vejam lá a seguinte coisa, que existe a lógica matemática. Então, por que que ele é uma cruz? Porque quando eu tenho uma cruz, né, Rogério, eu chego aqui no cantinho, por exemplo, aqui, ó, da minha tela, do meu retângulo aqui, do meu vídeo, eu consigo ter a precisão de pegar o ponto de referência correto. Então, tudo vocês vão começar, a partir do nosso estudo aqui, observar que lá no trabalho de vocês começa a fazer lógica as coisas serem do modo que são. Bom, então o ponto, gente, é qualquer coisa, né? Aqui, eu falei interseção de duas retas. Eu já provei para vocês que pode ser interseção de duas retas em formato triangular, em cruz, como está aqui, em X, tudo estaria um ponto bem aqui onde elas têm a interseção. E por consequência dos outros setores. Bom, falando ainda do ponto, ele é uma pessoa, né, eclética e consegue fazer outras coisas. Através dele, nós conseguimos ter aí uma reta. Também é representada, também não, ela é representada por uma letra minúscula. O que é uma reta? É uma linha infinita nos dois sentidos de crescimento. Tá certo isso? Correto, né? Ela é infinita. Mas a gente sabe que lá na matemática, a gente tem um eixo, né? Lembram lá? Temos o eixo X e o eixo Y. Ele fundamenta a geometria plana, que é a geometria que nós estamos estudando aqui em desenho. Bom, quando a gente tem o eixo X e o eixo Y, a gente entende que nós temos uma reta infinita. Quem é que sabe quando acabam os números? De modo crescente. Até que número a gente consegue contar? Zero. Decrescente? Não, tanto faz. Se ele é decrescente ou crescente. O que eu quero dizer para vocês? A reta, eu estou falando aqui, ó, e vocês têm que aceitar se entenderem, senão a gente tem que parar. Eu estou dizendo que o conceito de reta é uma linha infinita nos dois sentidos de crescimento. E estou falando para vocês que nós temos um eixo, tá? O eixo X e o eixo Y. Até onde eu consigo contar de 0 para os números positivos? Até o infinito. Ninguém contou o último número. Essa é a lógica. Então, até eu cansar de contar, eu vou contar números. E vai ter mais números. Até ser zilhões de números. Então, os números, eles têm uma origem, que é o 0. E vão correr para um lado positivamente ou para outro lado negativamente. Aplicação disso. Desenho técnico. É o nosso objetivo aqui de aplicação. Outra aplicação disso, lá em outros, né, tipos de curva, eletrônica, por exemplo, né, trabalha com sistema decimal, binário, né, baseado em eixo, né? Outras, medição de temperatura, por exemplo, né? A gente tem referência, o eixo partindo do 0, mas pode ser tendendo, né, ao infinito positivo, ao infinito negativo. Então, tudo isso são subterfúgios que vêm lá da matemática. Para nós aqui, para a gente admitir que uma reta é infinita para os dois pontos, a gente tem que ter isso na cabeça, correto? Por quê? Porque o meu desenho inicia a partir de um ponto. Não interessa se eu vou fazer a mão livre, né, a mão lá, né, a nanquim, sei lá eu, no lápis, se o Rogério vai fazer lá no AutoCAD, se o Rafa vai fazer naquele programa que eu esqueci. SolidWorks.
Lord Oryx. Então, não importa, gente. Todos os desenhos, eles partem de uma origem. E isso também a gente viu em outras palavras quando a gente estudou lá os instrumentos de desenho. A gente viu ali, inclusive, o compasso, né? Ele tinha uma ponta seca que delimitava um ponto, que era o ponto de origem. Então, ninguém me disse que admitiu que a reta é infinita, mas ela é. Está admitido isso? Sim. Sim, né? Então, ela tem aí algumas, né, variações. Ela pode ser uma representação de uma reta quanto à posição absoluta, no sentido vertical, inclinada, 2 arcos, né? Que aqui tá os desenhos mais adiante. Quanto à posição relativa, né? Ela pode ser paralela, coincidentes ou concorrentes. Bom, aqui, ó, nós temos reta inclinada, sim, né? Temos, né? Sim. Sim. Nós temos reta no sentido vertical? Sim. Sim. E nós temos uma reta no sentido aí, né, horizontal. Bom, temos também, poderia também ser aí uma reta, né, com 2 arcos, que eu não botei aqui, mas lá na apostila tem. Se eu lembrar, eu ponho amanhã. Bom, quanto à posição relativa, qual é a diferença do absoluto para o relativo? Primeiramente. Gente, isso aí a gente pode pegar lá no português, nas nossas referências mesmo lá, do que significa a palavra absoluto e o que significa a palavra relativo. Quando eu falo para vocês em algo absoluto, o que vocês pensam? Absoluto é alguma coisa que já está certa. É aquilo ali mesmo. Isso. A gente até diz, né? Certeza absoluta, que eu acho que foi o que tu mais ou menos pensou. Algo absoluto, algo que não tem o que discutir. Eu estou dizendo para vocês que a Avenida Presidente Vargas, ela é uma reta que leva do arco ali do centro da cidade, da onde começa a cidade, né? Na Cidade Nova, e nos larga lá na ponta do centro. Isso é absoluto ou isso é relativo? Absoluto. Absoluto. Eu não tenho que discutir disso. Aquilo ali é uma reta. A gente consegue ver. Algo relativo, o que é? Alguma coisa similar? Alguma coisa similar. Eu diria assim, que algo relativo depende. Algo relativo depende. Depende de quem? Do observador. Por exemplo, eu posso dizer que a Avenida Domingos de Almeida é uma avenida ortogonal. Vocês vão dizer para mim, depende? E por que vocês vão dizer para mim, depende? Porque eu não estou dizendo... Hã? Depende da posição que tu está olhando ela. Né? Isso, depende da posição. Se eu estiver na Avenida Presidente Vargas, naquela sinaleira ali, e disser para vocês isso, aí vocês vão dizer, beleza, ela é uma ortogonal Avenida Presidente Vargas. Agora, simplesmente eu disser para vocês, ela é uma avenida ortogonal e não dizer o quê? Depende da minha referência, que pode não ser a do Charles, que pode não ser do Rodrigo, que pode não ser do Michael, enfim. Então, tudo que for relativo depende da onde eu observo. Por isso que as retas, quando elas são absolutas, eu estou dizendo com precisão que elas são uma reta na vertical, ou seja, obedecendo aquele eixo matemático que eu falava anteriormente para vocês, né? O eixo Y, por exemplo, ou então horizontal, obedecendo o eixo X, e uma reta inclinada, né? Saindo aí do eixo 0, né? Concordando aí com né? Conforme cresce o eixo XY. Isso é algo absoluto. Isso eu tenho certeza de afirmar.
Agora, quando eu digo que as minhas retas são, por exemplo, paralelas, é algo muito relativo. Coincidentes. O que é coincidente, gente? O que é algo coincidente? Está coincidindo uma com a outra, no caso? Está coincidindo uma com a outra. Olhem bem a representação matemática para uma reta coincidente. Ó, usou a nomenclatura R minúsculo, que representa a reta. 3 tracinhos, né? Que matematicamente falando, né? Porque matemática não usa palavras e sim símbolos, significa coincidiram, e um S, né? Que significa duas, né? Coincidentes. O que eu quero dizer em outras palavras quando eu boto para vocês a leitura disso aqui? Que tem 2 retas aqui, pelo mínimo. Uma sobreposta à outra. Esse tipo de reta me serve no meu desenho lá? Me serve desenhar uma peça com uma reta em cima da outra? Que vocês não conseguem ver a outra e eu tenho que estar dizendo com um símbolo que ela é coincidente? Tem que ser uma reta e uma tracejada, né? Para mostrar que tá uma atrás da outra. Aí eu digo para vocês, como vocês não sabem, na primeira pergunta que eu fiz, vocês ficaram na dúvida? Opa, isso é relativo. A princípio, não me serve. Mas se a minha peça, uma parte dela for realmente sobreposta uma na outra, eu posso usar aquele símbolo? Tanto aquele símbolo quanto uma outra... Isso, que nem o Charles falou, que nem, né? Então, gente, tudo que depende, ela não é algo absoluto. Então, prosseguindo, né? E as concorrentes, ou seja, tem uma interseção. Estão vendo aqui no canto, no extremo aqui no direito? Sim. Sim, né? Então, isso aí são algumas variações aí da reta quanto à relatividade dela. Bom, depois a semirreta. Tá certa essa palavra aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Ela tem um ponto de partida, né? Isso. Então, aqui, ó. No caso, um ponto de origem. Eu chamei atenção para a palavra, né? Porque parece que a palavra está escrita errada, mas a palavra está escrita certa. Lá na bibliografia está assim e na língua portuguesa é assim mesmo. Então, só para a gente se atentar. Mas, o que eu quero me informar para vocês não é a palavra, não, né? E sim o que significa, tá? O que nos representa. Uma semirreta, ela é a parte de uma reta que possui um ponto de origem e é limitada apenas em um sentido de crescimento. Opa! Eu posso dizer, então, que naquele gráfico matemático que eu estava falando para vocês, onde eu tenho o eixo 0, né? Para a origem do y e do x, que vamos supor, a partir, né, do 0, sentido crescente, no eixo x, ela é uma semirreta? Sim. Sim. E todas as outras 3 direções que eu não estou exemplificando, mas que vocês conseguem imaginar aí, é verdade também. Então, isso é uma semirreta, ou seja, aquela reta que eu tenho um ponto, né? Uma origem, aqui eu poderia ter muito bem um eixo y, né? Onde eu estou passando com o cursor aqui. E aqui, então, ela crescer infinitamente, ou até um limite, né, que eu queira, ela continua sendo uma semirreta. Bom, então até amanhã, né? A gente se encontra de novo ali às 7 horas, eu abro a sala, dou um tempinho aí para quem vem do trabalho conseguir acessar e depois a gente continua, tá bom? Ok. Obrigadão. Ok. Tá Boa bem, noite. então. Tchau. Boa noite, Boa obrigada. noite. Tchau. 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 Tchau, gurizada.